meu nome é Sandra Cândido, sou advogada. Vou fazer uma pergunta para a mesa, mas poderá ser dirigida à senhora juíza conselheira Fernanda Isabel, porque abordou esta questão dos alimentos a filhos maiores. E a minha questão prende-se com a legitimidade ou não do progenitor que tem o filho a seu cargo para executar. Ou seja, em caso de incumprimento, se a mãe tem ou não tem legitimidade para executar a ação, partindo do pressuposto que é necessário ter um título executivo, e o título executivo seria a sentença que fixou alimentos ao filho menor. E a questão que se me coloca é: pode ou não pode a mãe, depois do filho já ter atingido a maioridade, mas não estando emancipado, nem pelo casamento, nem tendo capacidade financeira para subsistir, portanto a mãe poderá, ao abrigo da nova lei, certamente ir ao tribunal pedir que continuem a demonstrar os pressupostos dos alimentos, e se eu entendo como a ação declarativa tem legitimidade. E para executar a sentença que fixou os alimentos ao filho enquanto menor, estende-se? Pode executar a mãe em seu nome próprio já com o filho maior? Eu agradeço a pergunta. Eu, de facto, não referi essa questão, mas isto, penso que estamos perante uma legitimidade ad causam e que abrange tanto a fase declarativa como a fase executiva. E eu acho que, com a nova redação do 900, e eu peço desculpa, do artigo 989, respondo inquestionavelmente que sim. E acho que não poderá haver grandes dúvidas se encaminhar a questão nesse sentido. Pronto, eu queria dizer em relação a isto também o seguinte: a mim, quando já tenho 45 anos de profissão, a primeira questão que eu me ponho sempre que há alguma questão bem parar às mãos é procurar descobrir o sentido da justiça da decisão que eu tenho de proferir. O sentido de justiça. Não o meu, naturalmente, mas aquele que as leis do meu país conformaram para as diversas situações. E depois, perante isso, eu vou ao direito perguntar se há algum caminho dentro do qual eu possa chegar àquela solução justa. E aí eu vou por esse caminho. Não hesito. Não hesito. É assim. Até porque, nesse caso, eu acho que há aqui... Apetece-me dizer o seguinte: esta mãe que está agora a tentar executar aquilo que ficou em dívida por parte do pai, ou este pai que está a executar aquilo que ficou em dívida por parte da mãe... ela, no fundo, teve que suprir de si própria o necessário para que aquele filho continuasse a viver, sendo certo que a medida dos alimentos é a medida necessária aos alimentos daquele filho, para que ele subsista, acrescento, dentro do nível da condição social daqueles pais que são os seus. E, portanto, se a mãe teve que suprir isso, eu sou imediatamente conduzido à ideia de que a mãe há de ir buscar, ou o pai, há de ir buscar ao outro lado aquilo que ela própria teve que adiantar porque não lhe entrou na devida altura. E, portanto, e claro, a senhora conselheira deu já aqui a solução jurídica e pronto, agora já estou resolvido. Para mim, se me aparecer esse caso, é absolutamente assim. Eu aproveitei para falar aqui na condição social, porque eu acho que os alimentos também têm a ver com a condição social. Também têm a ver. Os alimentos são o suprimento das necessidades e tal, das necessidades dentro da condição social daqueles pais que têm aqueles filhos. Eu acredito que para um filho meu, a ponderação dos alimentos e do quantitativo dos alimentos tem que ser diferente da ponderação da necessidade de alimentos a suprir para alguém que tem uma condição socioeconómica um pouco mais débil do que a minha. Portanto, isto não se pode divorciar
da condição social onde tudo isto se mantém. Pronto. Mais alguma questão? Sim, senhor. Faz favor. Consegue só? Já está. É o seguinte, quando nós falamos em termos de o magistrado poder e dever até, ou seja, impor uma pensão de alimentos ao progenitor, mesmo que ele não tenha rendimentos, para possibilitar acionar o fundo de garantia, eu pergunto, e no caso dos maiores? Não há fundo de garantia, não há possibilidade? No caso dos maiores não há possibilidade. De facto, pensei nisso, aliás, fui relatora naquele famigerado acórdão uniformizador relativamente à questão dos alimentos a filhos menores, relativamente ao fundo de garantia de alimentos a menores, e pensei nesse assunto até na altura, e parece-me que de facto nessa altura não há nada a fazer. Não há mecanismo legal, poderá haver através dos outros mecanismos de apoio social, não é? Mas não através de algo semelhante ao Fundo de Garantia de Alimentos a Menores. Dos menores. Pronto, terá que ser, o maior o antigo IAS, que agora não me ocorre, o rendimento de reinserção social, através de mecanismos de apoio, mas não há outro mecanismo que vá suprir subsidiariamente a incapacidade económica dos pais. Claro, eu também queria colocar... Só dar uma achega relativamente a essa exata questão. É evidente que o maior pode recorrer ao rendimento social de inserção, se ele ainda existir, depende dos governos, enfim, não sabemos, não é? Mas, relativamente a um progenitor que não tem dinheiro para lhe pagar o necessário para ele continuar a sua educação ou a sua formação, não é possível obrigá-lo e não é possível recorrer ao Fundo de Garantia de Alimentos devidos a menores. Mas há uma hierarquia nos obrigados a alimentos. E, portanto, esse jovem menor que não tem, que não pode recorrer ao pai porque o pai está desempregado e é um malandro, por exemplo, um mandrião que não tem dinheiro para pagar, pode recorrer ao avô, se o avô tiver dinheiro. Ou pode recorrer a outras pessoas que na lista, que na hierarquia dos obrigados a alimentos, provavelmente não vão ter de pagar o mesmo. Vão pagar menos, vão pagar o essencial apenas para o seu sustento, porque a sua obrigação não é a mesma obrigação de pai para filhos. Mas a pessoa que, sendo maior, não pode obter alimentos, ainda que mínimos, dos seus progenitores, mesmo que não possa recorrer aos meios sociais, ou mesmo que o possa, também não está inibido de recorrer a membros da sua família, que na hierarquia dos obrigados têm o meios para o fazer. Eu estou a colocar a questão, vou explicar, é um caso que está pendente, e que a mãe é uma pessoa com quem esta maior vive, entregou a petição inicial na Conservadora do Registro Civil no primeiro ano da faculdade, ou seja, ela entrou em setembro, outubro, foi para aí mais ou menos novembro, dezembro, só agora, no princípio ou seja, em finais do ano passado, 2015, é que conseguimos a conferência, perdão, entre o progenitor, que é o pai, e a rapariga maior, que foi ela que interpôs a ação e não a mãe, pois isto ainda não estaria em vigor, e o que acontece é que a senhora tem de rendimento declarado, porque trabalha a dias, cerca de 300 e tal euros, ele tem uma reforma de 600, não há avós vivos, não há tios, não há ninguém vivo, e assim, a magistrada na conferência, o julgamento está marcado para o final deste mês, simplesmente sugeriu à menina que uma reforma de 600 euros e a mãe a ganhar 300, que lamentavelmente talvez fosse bom arranjar um part-time e desistir até do pedido. E ela pediu 100 euros e tem uma bolsa de estudos completa na Escola Superior de Educação e já está no terceiro ano da faculdade e isto ainda não está decidido. Posso? Agora encostou-me à parede, porque eu ia fazer uma coisa e tive que voltar para trás. Mas, estou preocupadíssima com esta situação. Não há fundo de garantia, não há nada e assim sugerem que ela arranje emprego porque acham que o pai não tem capacidade económica para lhe dar os 100 euros
de ajuda para ela poder subsistir. Quer dizer, sem entrar no caso concreto, essa questão coloca aquela problemática da conciliação entre as capacidades e o direito dos pais a uma vida com uma subsistência condigna e de os filhos terem também direito a alimentos. Em relação aos menores, havia muito na jurisprudência a ideia de que uma sobrevivência condigna passava pelo equivalente ao salário mínimo nacional, que agora tem outra designação, e perdoem-me que não me ocorre. Posteriormente, foi-se caminhando no sentido de ser o tal rendimento, o tal IAS. Eu penso que, se olharmos a este critério, se olharmos a que de facto há pouco para distribuir, eu diria que neste caso ainda poderia haver alguma coisa para distribuir. Pronto. Mas realmente é o que eu penso, é a questão de conciliar dois direitos fundamentais. Se o mínimo de subsistência condigna para um pai ou para uma mãe for esse rendimento, e se ficcionar que é isso, que é de facto muito exíguo, ainda haveria alguma margem para poder dar algum apoio a essa filha. Enfim, não, é o que me ocorre. Pronto, se não há mais perguntas, há mais perguntas? Não me façam... Eu ia pedir um favor, porque para já, para terminar, até porque aqui o Sr. Juiz Conselheiro ainda tem que apanhar um comboio, e que se a pergunta não fosse sobre um caso concreto, está bem? Muito boa noite. A pergunta não é sobre um caso concreto e vou ser muito breve. A minha questão prende-se com a competência e, nomeadamente, se mantém ou não a competência das conservatórias do Registro Civil para a fixação dos alimentos a filhos maiores. Tanto quanto eu me apercebo, a lei que lhes atribui a competência não foi revogada, mas depois temos o artigo 6º do novo regime tutelar cível que diz que compete às secções de família a atribuição e a fixação dos alimentos a filhos maiores. Portanto, a minha questão é como é que isto se articula. Não sei a quem é que é dirigido. Em relação a essa questão, eu penso que temos que distinguir duas situações. De facto, o artigo 5º da Lei 272 não foi revogado. O que eu diria é o seguinte: se existe um processo de regulação das responsabilidades parentais durante a menoridade e se o filho atinge a maioridade e se vai manter a prestação de alimentos, eu acho que isso tudo se terá de processar por apenso a esse processo. Se vai surgir um processo no âmbito apenas do artigo 1880, aí eu penso que a fase inicial terá de ser de acordo na conservatória do Registro Civil, procede-se à conciliação e, a partir daí, se o processo não houver acordo, terá de transitar para o Tribunal. Coisa diferente é, por exemplo, se há um procedimento cautelar de alimentos provisórios, porque o procedimento cautelar de alimentos provisórios já pressupõe um litígio e portanto, entrará diretamente no Tribunal. E não faz sentido que, existindo um procedimento cautelar, depois a ação principal de que o procedimento é instrumental vá para a conservatória e acho que deve dar entrada diretamente no Tribunal. Não sei se respondi. Boa noite. Peço desculpa, a última pergunta e vou ser breve, mas tenho aqui esta questão que se prende com o seguinte. Pegando no exemplo desta mãe que continua a suportar as despesas do filho a partir dos 18 anos, nomeadamente as despesas escolares, o pai cessa o pagamento da pensão de alimentos quando ele faz 18 anos e hoje em dia
agora o filho tem 21 anos, por exemplo, continua a estudar e a mãe vai então pedir, com a legitimidade que esta nova lei lhe confere, a pensão de alimentos para o filho. Poderão ser pedidos retroativos desde os 18 anos, desde a altura em que o filho fez 18 anos, ou será só para o futuro? Eu penso que é o regime geral, que é a partir do momento em que os alimentos são pedidos. Não haverá retroatividade nesse aspecto. Vou dar por terminado. Agradeço imenso a disponibilidade dos senhores juízes conselheiros em terem estado aqui presentes. Pelo menos para mim foi extremamente frutífero. Para quem vai continuar connosco amanhã, cá vos espero, e em nome do CRL e em nome do SES, muito obrigado.